Olá, bem-vindo a mais um vídeo sobre classificação de dados. Classificação de dados é um processo de categorizar e organizar os dados com base em sua sensibilidade, valor ou outras características, para determinar medidas adequadas de manuseio, armazenamento e segurança. Envolve rotular dados como tags ou metadados específicos que indicam o nível de sensibilidade ou restrição de acesso associados aos dados. O objetivo principal da classificação de dados é garantir que os dados sejam tratados, armazenados e protegidos de uma maneira que sejam alinhada à sua importância e risco. A classificação de dados normalmente envolve algumas etapas. Vamos conhecer algumas delas. Primeiro, a identificação da categoria dos dados. As empresas primeiro precisam identificar os tipos de dados que você gostaria de manipular, como informações pessoais, dados financeiros, propriedade intelectual, registro de cliente ou documentos confidenciais. O segundo ponto é sobre definir níveis de classificação. As empresas podem estabelecer um conjunto de níveis ou categorias de classificação, por exemplo, como uma informação pública, ou somente para uso interno, ou confidencial, ou altamente confidencial. Esses níveis representam a sensibilidade ou a criticidade dos dados. Terceiro ponto, atribuição de rótulos ou tags. Os dados são rotulados ou marcados com um nível de classificação apropriado. Isso pode ser feito de maneira manual ou de maneira automática, por meio de ferramentas ou software de classificação de dados. Quarto item, determinar os controles. Com base na classificação dos dados, os controles de acesso são definidos para garantir que apenas pessoal autorizado possa acessar dados confidenciais ou sensíveis. O quinto item em relação à aplicação em si da medida de segurança. A classificação de dados ajuda na aplicação de medidas de segurança de maneira apropriada, como criptografia, prevenção contra a perda de dados, DLP, e auditoria para proteger dados confidenciais, contra acesso, divulgação e manipulação não autorizada. O sexto item em relação à política de retenção de dados. A classificação de dados também auxilia na definição de política de retenção ou descarte desse dado. Alguns dados podem ter períodos de retenção específicos, enquanto outros podem precisar ser distribuídos com segurança quando não forem mais necessários. Com isso eu fico por aqui e até a próxima aula.